Pregas! Só há uma maneira de as fazer desaparecer. É tirar a roupa. Eu sei que vocês não querem isso. Pelo menos se for eu a tirar a roupa. Se não os podes vencer, junta-te a eles. Vamos aprender a fazer pregas. E vamos fazê-lo em 3 dicas fundamentais. Primeiro, vamos aprender porque é que as pregas se formam e como. Depois vamos aprender a desenhar, basicamente, as pregas, como se desenham. E a seguir vamos colocar as pregas no vestuário. Por isso, não percas este tutorial. E já agora, enquanto estás vestido, subscreve o canal, ativa as notificações para receber as próximas novidades e dá um like se gostares. Vamos a isso. E vamos imaginar aqui, peço que imaginem aqui um guardanapo de tecido esticadinho, ok? Estamos na mesa, está passado a ferro, não tem pregas nenhumas. Agora imaginemos que vamos pegar aqui nas duas pontas do guardanapo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos começar a ver pregas a sair destes pontos que eu chamo de pontos de pressão. Daqui a um bocadinho já vos ensino a fazer o desenho das pregas, mas para já vamos aprender a entender de onde é que saem as pregas para depois transpormos para a roupa. E vamos imaginar, também para vocês verem esta questão do ponto de pressão, vamos imaginar uma mesa. Uma mesa. Aqui, temos aqui a perna. Pronto. A mesa também poderá ter tem uma toalha e quando a toalha é colocada aqui para além deste ponto, este ponto também é considerado um ponto de pressão porque é onde termina o efeito de gravidade. O tecido cai por aqui e aqui há um ponto de pressão porque está a perna, não é, da mesa e a própria mesa a empurrar o tecido para cima para ele não cair de todo, certo? E acontece o mesmo. E vamos aqui apagar, vou-vos apagar aqui a pata porque não se vê, não é? Vocês façam... E aqui esta estrutura da mesa. E depois temos então aqui o tecido. Aqui na parte de cima não tem pregas, em princípio, mas pode ter. E há aqui tal como aqui, um ponto de pressão onde começam a divergir as pregas. No caso da toalha, o que é que acontece aqui? Se a toalha tiver este comprimento quando cai aqui deste lado visível, não é óbvio que vamos ter aqui o tamanho da toalha. No entanto, se a toalha for mais comprida, quando cai, se tiver este comprimento, por exemplo, quando cai, este comprimento continua a manter-se. E por isso devemos ter aqui uma ligação entre estes dois, o comprimento da toalha que cai deste lado e o comprimento da toalha que cai deste lado. E a partir daqui podemos determinar a tal prega conforme o nosso ponto de fuga, o ponto de fuga da prega ou o ponto de pressão. E, portanto, a partir do ponto de pressão, todas as pregas convergem para aí e depois vão sendo mais ténues. Então vamos fazer aqui pronto, outra questão, outra nota. Este ponto de pressão é independente, como vimos, de ser agarrado ou de ser pressionado. Temos esta lógica que nos vai permitir entender pregas, como é que funcionam as pregas. Então agora vamos desenhar pregas. Vimos as duas formas de tensão, vamos pegar então no nosso exemplo do nosso guardanapo e vamos arranjar aqui um ponto de tensão em que vamos pegar no guardanapo aqui. E é igual pegar no guardanapo ou colocar um pauzinho aqui. Porque é que eu coloco aqui? Porque vamos ter diferenças entre esta distância e esta. E é isto que vamos ver. Quando nós colocarmos aqui o ponto de tensão, a queda deste lado vai ser maior que a queda deste. Se nós pegarmos no meio, exatamente no meio, o nosso ponto de pressão vai ser o mesmo, mas depois esta distância é maior que esta.
e, portanto, quando chegarmos à altura de fazer o nosso tecido, ele vai ter este arredondamento para cima, como se estivesse redondo, mas é no fundo à medida da distância que nós estamos a medir entre esta e esta. Portanto, aqui isto acontece, claro, temos aqui essa campanula, mas mais curta aqui, mais comprida aqui. Portanto, e o ponto de pressão, como vos disse, sai daqui, é mais carregado no princípio e depois é mais ou menos concêntrico, como se fosse cair uma pedra num lago, portanto é concêntrico, portanto não vamos ter só pontos de pressão para aquele lado, depende um bocadinho do tipo de tecido, etc., mas é mais ou menos esta estrutura. E o que acontece é que esta sombra é mais carregada em cima e depois vai atenuando, até eventualmente deixar de desaparecer, se ele deixar de ter aqui uma prega, mas não terá, não é? Pronto. E aqui a mesma coisa, ou seja, temos aqui depois uma zona de luz a seguir à prega e depois uma zona de sombra mais carregada. E vamos fazendo isto e depois vejam o tecido, se ele tem muitas ou poucas, mas este é o tema, ou seja, esta zona aqui é de luz, portanto, esta zona é de sombra, esta zona é de sombra, tem sombra aqui atrás, se a luz vier daqui. Esta zona é de luz, portanto, estamos aqui a fazer. Esta zona é de sombra, portanto, tem luz deste lado. Portanto, a sombra vai sendo por aqui. E estamos aqui a criar outra zona de luz. Depois, no fim, vejam o que é que acontece, porque isto é variável. Mas as pregas, normalmente, vamos exagerar aqui, nesta aqui, que seria uma prega muito forte. Tinha aqui uma zona de luz e depois esta zona de sombra é porque está virada para dentro, perde distância. As zonas de luz estão viradas para fora, ou seja, esta zona de luz, que eu vou pôr aqui, está virada para fora e depois a zona de sombra está virada para dentro. Vamos exagerar aqui. E depois vou usar aqui, podem usar para realçar as zonas de luz, podem fazê-lo, portanto, com uma borracha, por exemplo, aqui esta também. Portanto, exagerei aqui algumas coisas, mas no fundo para vos dar uma noção, que é as zonas de pressão, a zona de pressão, a pressão do tecido é 1, e a partir daí temos as pregas a deixarem de ter pressão, como vimos. Em termos lógicos, a zona de pressão determina o princípio das pregas e nessas zonas há uma zona escura, porque a luz não chega a essas pregas que são metidas para dentro. Essa prega, à medida que vai esmorecendo, a sombra vai ficando menos nítida, vai ficando mais suave. Portanto, é esta a forma de construir. Depois vejam se, por exemplo, uma prega acaba aqui, provavelmente depois entra aqui uma luz e altera aqui o tecido, mas este é o princípio, vai-nos dar muito jeito para nós interpretarmos a nossa forma de olhar para as roupas. Agora vamos aqui pegar neste exemplo e vamos construir aqui ao lado o mesmo tecido. Deste lado não muda, tentar fazer, mas deste lado eu vou pegar aqui com os dedos, vou pegar aqui e puxar este tecido para cima. E portanto o que acontece é que se eu pego aqui neste tecido para cima, eu tenho esta inversão, como vimos criando um novo ponto de pressão. Este não deixa de existir. E depois, desce, já não desce até cá abaixo. Desce só o tamanho do tecido que eu faltar ainda puxar. E portanto, vamos imaginar que este é este. E, portanto, tenho aqui agora um tecido que vai ter dois pontos de pressão. Este que vai ter exatamente o mesmo, isto não muda, desde aqui para aqui, e este desde aqui para aqui. O que acontece depois é que pode chegar aqui a meio, tal como pode chegar aqui a meio, juntar uma prega com a outra. Isto é muito interessante, porque o nosso corpo tem muito deste tipo de
construção, ok? Tem várias zonas de pressão e, portanto, há uma conjugação muito. E depois isto depende, não é? Esta curva depende do sítio onde eu estiver a pegar. Se eu juntar se este ponto de pressão o pegar um bocadinho mais para a esquerda, é claro que esta curva baixa e tenho outro ponto de pressão e esta mais acentuada. Ou seja, temos aqui as bases do que é que funcionam os pontos de pressão nos tecidos e agora vamos utilizar este ensinamento naquilo que é a construção da roupa. Vamos passar então à prática e vamos então fazer aqui uma t-shirt. T-shirt, o nome vem porque é parecido com um T e nós vamos mesmo fazer esse T. T-shirt. E vamos fazer aqui só para referência a gola. O que é que acontece então aqui numa t-shirt? Numa t-shirt o primeiro ponto de tensão, ou seja, onde se empurra a roupa, pode ser aqui junto ao pescoço. Tem que ver, portanto, pode não acontecer nada se estiver muito bem alocada, muito esticadinha, mas se tiver aqui pontos de tensão, pontos de pressão, vai ter aqui alguma prega. Agora, o que é que acontece quando nós pomos o braço, dobramos o braço, porque não andamos sempre assim, apesar de ser uma t-shirt, quando nós dobramos aqui os braços. O que acontece é que há, obviamente, aqui um ponto de tensão que pode criar então estas pregas para aqui, portanto, por empurrar. O que acontece normalmente é que os estilistas fazem uma costura aqui e esta costura pode ajudar a diminuir a tensão do tecido para aqui, para este lado, mas há de sempre haver aqui um ponto de tensão deste lado quando a manga baixa, porque há sempre aqui um ponto onde existe. E se, por exemplo, nós baixarmos o braço bastante, fecharmos o braço, por exemplo, até aqui, e se o tecido for mais ou menos não completamente leve, até podemos verificar que o tecido afasta, como na mesa, se afasta aqui da manga e tem então aqui os pontos de tensão, como vos digo, cuidado com as sombras, etc. Vamos fazer, e até depois se vê aqui, e temos aqui o braço. Ou seja, estou a exagerar, mas se realmente este ponto de tensão tiver um tecido, mais tecido do que aquilo que está junto à manga, que junto ao braço, e se puder afastar, funciona como esse efeito. E portanto teremos aqui estas pregas. Portanto, este é um dos pontos de tensão. Outro ponto de tensão que existe, independentemente da manga estar aberta ou fechada, é aqui o sovaco. Este sovaco, se a manga estiver fechada, temos também do lado do braço, mas teremos também alguma pressão do lado da camisola. Okay? Vejam, também depende da tal costura que os nossos estilistas tentam minimizar este efeito, porque não é bom ter pregas, mas elas existem e por isso estamos a aprendê-las, e teremos sempre aqui uma prega ou duas ou nenhuma. Portanto, teremos sempre esta história. Depois há outros dois pontos muito interessantes, que são os pontos aqui do nosso peito, se for uma mulher maior, portanto vamos utilizar a mulher como exemplo, e depois a anca. Não são tão fortes, imaginem que é o ponto de pressão, se eu tiver um único ponto com tal caída em mais rápida, mas se tiver uma esfera e colocar um pano por cima, eu vou ter os pontos de pressão mais afastados, porque esta parte aqui, a parte de cima da esfera, consegue eliminar, porque é mais suave, os pontos de pressão. É o que acontece aqui. Teremos, sim senhor, um ponto de pressão, mas depois há alguma suavidade na forma como as pregas se desenvolvem. Tanto aqui, nos seios, como no peito, dos dois lados, claro, como na anca. Ou seja, há uma
mais suave transição entre as pregas. E, eventualmente, até se podem depois juntar, como naquele exemplo do pano com os 2 pontos, juntar aqui uma assombreado, ter uma noção de que é o que a mesma prega pode juntar-se aqui. Okay? Portanto, são os pontos de tensão normais na parte do nosso vestuário. É claro que se eu colocar aqui um elástico, eu vou ter pontos de tensão ao longo e depois também alguns para cima e que até podem depois juntar-se aqui a estes seguir, não é? Porque se há 2 pontos de tensão, um aqui e outro aqui, eles depois conjugam-se para fazer uma forma. Portanto, vejam o que é que acontece. Isto se for um elástico. Se for um cinto, se aplicarmos um cinto, então o que acontece aqui é que reforça este ponto de tensão, ou seja, há uma ligação. Estes aqui estarão mais ou menos mais suavizados do que se for com o elástico, mas a maior pressão vai se dar aqui onde existe já alguma tendência para os pontos de pressão estarem unidos, o da anca e o dos seios. Portanto, temos aqui um resumo do que é que acontece no nosso vestuário para isso. Ou seja, temos que encontrar os pontos de tensão, que são estes, que vos deixo, e interpretar, e depois é claro que temos que olhar para cada caso e ver em função do tecido o que é que acontece com o tal ponto de tensão e com a prega específica que estamos a desenhar, mas é que é importante entender onde é que estão estes pontos de tensão que formam e que justificam a existência das pregas. Bons desenhos, divirtam-se.